louvado seja Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero convidar os amigos, antes de nós falarmos qualquer coisa, né, de nós orarmos a Deus e pedir o Espírito Santo para esse momento especial, para que Ele nos ajude nesse momento, né, tanto eu, para que eu possa ser um instrumento, quanto vocês, para que vocês possam ser iluminados para entender a mensagem de hoje. Feche seus olhos e abra o seu coração, que nesse momento nós vamos falar com Deus. Oremos. Pai querido e amado, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar te buscando nessa noite. Obrigado porque o Senhor providenciou esse meio de comunicação para que, mesmo distante, pudéssemos estar juntos e aprendermos mais da Tua palavra. Eu quero te pedir, por favor, que o Senhor possa ser o centro de tudo, que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dada somente a Ti, e te pedimos, por favor, Pai, queremos te clamar que o Senhor venha se manifestar nessa noite através da Tua palavra, que mais uma vez a Tua palavra fale ao nosso coração, que ela possa vir de encontro com as nossas necessidades, e assim a gente possa ter uma mensagem onde temos interesse não somente de aprender, mas que possamos também viver a Tua palavra. Amém. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, já foi divulgado aí no cartaz, né? Spoiler da vida. Esse é um tema muito interessante, né? Spoiler da vida. Muitas pessoas não sabem o que é um spoiler, e possivelmente algumas das pessoas que estejam aqui nos assistindo não saibam o que é um spoiler, mas fique tranquilo que a gente vai explicar nesse momento para você o que é um spoiler. O spoiler nada mais é do que eu contar o final de um filme, de uma história ou de uma série para alguém sem que aquela pessoa tenha assistido o final daquele filme, daquela série, ou que tenha sabido ali o final da história, né? E isso se chama um spoiler. Um exemplo prático aqui, vamos supor que eu estou assistindo um filme aqui na minha casa. Estou assistindo um filme e de repente chega aí o amigo Alessandro na minha casa e fala, eu já assisti esse filme é muito legal, e no final o fulano de tal vai morrer. E aquela outra atriz ali, no final vai dar tudo errado para ela. Naquele momento ali o Alessandro ele me deu um spoiler, ele me falou o que aconteceria no fim do filme, mesmo antes de eu saber do que iria acontecer. E hoje é muito utilizada essa palavra spoiler, né? Quando alguém fala o final de um filme, de uma série ou de uma história para outra pessoa sem que ela saiba. Mas o interessante é que quando a gente vai ver a origem da palavra spoiler, ela vem do verbo em inglês to spoil, que significa estragar. Olha só que interessante. Numa tradução livre é aquele famoso estraga prazeres, né? Eu, particularmente, não gosto de ouvir spoiler. Eu fico muito chateado, porque eu quero ter aquela experiência por mim mesmo, né? E se alguém me fala o final de um filme ou de uma série, eu fico chateado, porque perde a graça. E, normalmente, a gente não gosta de ter spoiler, de saber do final, antes que a gente venha presenciar por nós mesmos aquela situação, né? E é o famoso estraga prazeres. É o famoso estraga prazeres. E o interessante é que a gente parar para pensar, é igual assistir um jogo de futebol. Não tem a mesma graça, não é verdade, quando a gente assiste um jogo gravado, porque a gente já sabe o final do jogo, aí parece que perde aquela graça. Mas quando a gente assiste um jogo ao vivo ali, principalmente ali da seleção brasileira, numa Copa do Mundo, parece que o coração vai a mil, né? A gente sente aquela emoção. Por isso que a palavra spoiler veio dessa palavra, né? Estragar, que é o famoso estraga prazeres. Mas trazendo para o sentido de hoje, da palavra, de contar o final, antes mesmo que nós venhamos passar por esse momento, que é o significado hoje da palavra spoiler, a gente vai ver a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos traz muitos spoilers. Nos fala do que vai acontecer no fim, antes mesmo que nós venhamos passar por esses momentos. Só que a palavra de Deus nos dá os spoilers, não com o intuito de estragar, mas com o intuito de nos dar esperança. E se a gente analisar alguns versículos bíblicos,
Um exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 4. João declara que ele escreveu essas coisas para que todos vocês participem da plena alegria. João declara que ele escreveu o seu livro para que as pessoas participem de uma plena alegria. João capítulo 15, versículo 11, ele chega a declarar: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Ele fala que o intuito dele, ao escrever as palavras do livro de João, era trazer alegria ao coração dos seus leitores. E a gente vai ver a palavra de Deus, ela toda foi escrita não com o intuito de estragar a nossa vida, mas com o intuito de nos dar esperança. E eu quero convidar você que tem aí a sua Bíblia, se preparou para esse momento especial, né? A abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, e nesse momento nós vamos ver aqui alguns spoilers que a Bíblia nos dá, e a gente vê se de fato esse spoiler é para trazer esperança ou é para estragar a nossa vida. E aqui nesse texto nós vamos encontrar coisas que Deus, através ali de homem inspirado, né, fez com que chegasse a cada um de nós na sua palavra, para que pudéssemos ter um contato e aprendermos do que vai acontecer no futuro, mesmo antes que venhamos passar por esses momentos. Então, abre aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. E vamos ver que spoiler aí a palavra de Deus nos dá, e o que nós podemos aprender com esses spoilers. Diz assim, a partir do versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha o que diz o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O escritor de Tessalonicenses declara que nós deveríamos dar esperança uns aos outros com estas palavras, com esses spoilers. Que spoiler? O primeiro que a gente consegue ver no texto é que Jesus vai voltar. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus. Esse é o primeiro spoiler que a gente consegue ver no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Que o Senhor, ele descerá dos céus. Olha que maravilhoso. Sabe, quando eu vejo essa promessa que o Senhor descerá dos céus, quando eu vejo sobre esse spoiler, eu lembro daquele momento em que os discípulos estavam olhando para cima, né, quando Jesus estava subindo aos céus. Eles estavam temerosos, porque eles já não sabiam mais o que iriam fazer, eles já estavam ali atordoados, porque eles eram acostumados a viver fisicamente com o mestre, e o mestre agora estava indo embora. E de repente apareceu 2 varões ali vestidos de branco, e falou: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, da mesma forma voltará como vocês o viram subir. No momento em que eles estavam se sentindo com medo, apareceu 2 seres celestiais para confortar o coração deles. E aqueles seres celestiais confortaram o coração dos discípulos, falando sobre a volta de Jesus. Que Jesus, ele voltaria. E o interessante é que o próprio Jesus, enquanto viveu aqui nessa terra, estava desempenhando o seu ministério, ele chegou a confortar o discípulo através da volta de Jesus, da volta dele. Ele falou assim: não se turbe o vosso coração, não tenham medo, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus falou: olha, vocês não precisam ter medo.
Vocês vão passar por dificuldades nessa vida, vão passar por problemas, mas não tenham medo, porque eu estou indo para o céu e eu vou preparar lugar para vocês morarem. E nesse lugar há espaço para todo mundo. Eu vou preparar um lugar que é totalmente diferente das coisas aqui dessa terra. E Jesus, então, também confortou os discípulos com essa promessa. E sabe o que é interessante? O interessante é que a gente vê aqui que no livro de Tessalonicenses, o autor fala que nós deveríamos consolar uns aos outros com essa palavra, dar esperança uns aos outros com essa palavra da volta de Jesus. Quando a gente vai ver os dois seres celestiais que apareceram para os discípulos ao verem Jesus subir, falaram que eles deveriam ficar tranquilos, porque aquele mesmo Jesus que estava subindo ao céu, ele voltaria. E o interessante é que o próprio Jesus, em sua palavra, falou que nós não deveríamos ter medo, mesmo ao passar por situações difíceis, porque logo, logo ele virá e vai nos levar para um lugar maravilhoso, onde nós não iremos mais passar pelas situações difíceis que nós passamos nessa terra por conta do pecado. E por que é interessante nós refletirmos sobre isso? Quando a gente vai para Mateus capítulo 24, ali vem falando as evidências, né, do que vai acontecer antes da volta de Jesus. E se você for parar para pensar, a maioria das evidências trazem algo negativo. Como assim? Se você for ver, fala que vai ter morte, que vai ter guerra, nação contra nação, reino contra reino, fala que vai ter terremotos, fala que o amor de muitos vai se esfriar, fala que vai aparecer falsos profetas. Isso é coisa boa ou é coisa ruim? É coisa ruim. É coisa ruim o que vai acontecer no nosso mundo. E o interessante é que a única coisa boa de Mateus capítulo 24 é que o evangelho do reino será pregado a todo mundo e então virá o fim. A única coisa boa, que a mensagem do reino vai ser espalhada a todo mundo. Mas o resto são coisas negativas. E para quem tem um estudo da palavra de Deus, quem sabe um pouquinho da palavra de Deus, sabe que quanto mais nos aproximamos da volta de Jesus, mais crises haverão. Mais dificuldades acontecerão em nossa terra. Mais privações nós teremos. Mais crises haverão. Jesus não poupou palavras ao falar para os discípulos as evidências que aconteceriam antes da sua volta, e seriam evidências terríveis, evidências negativas, porque quem gosta de guerra? Quem gosta de fome? Ninguém. Serão coisas ruins que acontecerão nesse mundo em que nós vivemos. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais crises haverão. Só que nesses momentos de crise, nós precisamos nos apegar na promessa de que Cristo irá voltar e que nós viveremos em um lugar onde não haverá todas essas dores e sofrimentos e crises que nós passamos aqui nessa terra por conta do pecado. E o interessante é quando a gente vai ler Lucas capítulo 21, versículo 11, lá fala claramente que haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais no céu. E esse é um dos versículos que, para mim, mais define o que nós estamos vivendo hoje. Fala que haverá grandes terremotos, né? E, recentemente, aconteceu um grande terremoto aí no México. Epidemias é o que nós estamos vivendo através do coronavírus, e com a epidemia veio fome, que muitas pessoas ficaram desempregadas, coisas espantosas e também grandes sinais do céu, e o interessante é que a gente viu aquela nuvem de gafanhoto, e o interessante é que a gente vê que as coisas estão se cumprindo, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Passamos por privações, passamos por crises, passamos por dificuldades, mas nós não devemos deixar de nos agarrar na esperança de que Cristo irá voltar e virá trazer um reino totalmente diferente do qual nós vivemos agora, infectado pelo pecado. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais crises haverão, mas devemos nos apegar na esperança. O problema não é ter medo quando a gente passa por crises e sofrimento. É normal a gente ficar meio temeroso. O problema é deixar
de confiar nessa esperança. Quando João, ele teve uma visão do lugar que Deus tem preparado para cada um de nós, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, ele fala: vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Você já parou para pensar o porquê que João declarou essas palavras, né? Vi um novo céu, uma nova terra, o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe? João declara essas palavras de um novo céu e uma nova terra, porque tudo que ele havia visto em sua visão era totalmente novo. Tudo que ele tinha visto nem se comparava às coisas que nós vivemos aqui nessa terra infectada pelo pecado. As coisas lá eram belíssimas, eram maravilhosas, e não havia nada que se comparasse a esse novo céu e essa nova terra. E por isso que ele fala que é um lugar novo. Essa terra aqui, tudo que João havia presenciado, no céu as coisas eram bem mais maravilhosas, e por isso que ele declara que é novo até. Tudo é novidade, tudo vai ser belíssimo. Por isso que ele declara que é um novo céu e uma nova terra. E o interessante é que João fala que lá o mar já não existe. E por que João declarou essas palavras? João, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele estava exilado em uma ilha chamada a Ilha de Patmos. Ele estava preso nesse lugar. E o mar impedia João de ter uma experiência com seus familiares, porque ele estava separado dos seus familiares, e o mar era o que impedia João de ter esse contato próximo de seus familiares. O mar para João era símbolo de sofrimento, porque o mar privava João de ter total liberdade. O mar para João era símbolo de sofrimento. Talvez o seu problema não seja o mar. Você até mesmo goste de mar, assim como eu gosto muito. E para você o mar não tem problema nenhum. Mas sabe o que é interessante? Talvez o seu problema não seja o mar, mas talvez você enfrente uma saudade de alguém que perdeu, de algum parente querido. Talvez você sente saudade de dar aquele abraço apertado, até mesmo de parentes próximos que estão vivos, mas por conta desse isolamento social, porque o seu familiar tem certa idade, você não pode dar mais aquele abraço apertado. João, ele declara que lá o sofrimento não mais existirá. E ele declara em Apocalipse capítulo 21, que lá não existirá mais a dor. A saudade traz dor, sim ou não? Com certeza traz. E o interessante é que João declara que nesse novo céu e nessa nova terra não haverá mais dor. Então, com isso, não haverá mais saudade. A gente não vai passar por essa distância que nós passamos, ou pela perda da morte, ou pela perda pela distância de pessoas que nós convivemos. Amigos, talvez o seu problema não seja o mar, mas talvez o seu problema seja algo que você sente quando só você está sozinho no seu quarto. Talvez, às vezes, você sorri na frente de todo mundo, mas só você e Deus sabe o que você passa na sua casa sozinho. Nesse novo céu e nessa nova terra que Deus tem preparado, lá não haverá mais o pranto. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Lá não existirá mais esses sentimentos que nós sentimos por conta do pecado. Lá não existirá mais depressão, aquela só vontade de chorar. É isso que Deus ele tem preparado para todos nós. É um lugar belíssimo. E ele mesmo fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, eis que faço nova todas as coisas. E essas promessas são verdadeiras e fiéis. Deus ele tem preparado algo grandioso para mim e para você. E se nós formos meditar ainda mais profundamente nesse novo céu e nessa nova terra, lá nós vamos pisar em ruas de ouro nesse novo céu. Nós vamos ter casas adornadas por joias. E isso vai nos passar uma mensagem.
Aquilo que tanto o homem busca nessa terra, que é conseguir riquezas, que é conseguir posses no céu, vai ser algo comum, as riquezas, as joias, porque a nossa casa vai ser adornada por joias. Nós vamos pisar em ruas de ouro. Isso vai ser algo comum para a gente e vai nos passar uma mensagem de que o que mais é importante é pessoas e momentos, os momentos que nós vamos passar com Jesus e com as pessoas ali no céu. Amigos, é isso que Deus tem preparado para todos nós, esse novo céu e essa nova terra. E Ele nos traz um spoiler na sua palavra, que Ele voltará. Mas como saber se eu estou preparado para esse novo céu e essa nova terra? Lá naquele capítulo que nós lemos de 1 Tessalonicenses, vem nos trazendo a resposta. No versículo 17, fala assim, versículo 16, no final do versículo 16, fala bem assim, que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens do céu. Quem vai morar nesse novo céu e nessa nova terra? Aqui está a resposta. Os mortos que viveram uma vida ligada em Cristo, e também os vivos que não passarão pela morte, que também tiveram uma vida ligada em Cristo. O versículo nos deixa claro que somente aqueles que viveram a vida ligada em Cristo é que participarão desse novo céu e dessa nova terra. Amém. É necessário estar ligado, ter uma vida em Cristo. Não são aqueles que ficam em cima do muro que irão para o novo céu e para a nova terra, mas aqueles que têm uma íntima ligação com Jesus. Não são aqueles que somente têm uma vida de aparência que irão para o novo céu e nova terra, são aqueles que vivem uma vida de experiência. Eu estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando, eu tinha um pouquinho mais de coisa para falar, mas eu vou reduzir aqui. Amigos, nós precisamos ter uma vida ligada em Cristo para termos parte desse novo céu e dessa nova terra. E o próprio Jesus declarou em uma palavra, eu sou a videira e vós sois o ramo, aquele que estiver ligado a mim, esse dá frutos, mas aquele que não estiver ligado a ele, para nada mais serve a não ser queimado. E é por isso que a gente vê claramente que para termos parte do novo céu e da nova terra, nós precisamos ter uma vida ligada em Cristo. Agora, sabe o que é interessante? Talvez essa mensagem, para alguém que esteja nos assistindo aqui, realmente tenha estragado a vida delas. De fato, tenha soado como horror. Por quê? Porque sabem que da forma que estão vivendo, não vão fazer parte desse novo céu e dessa nova terra. Amigo, para você que recebeu essa mensagem como algo negativo, eu quero dizer algo especial para você, que ainda há esperança. Enquanto a porta da graça não fechou, há esperança. A palavra de Deus fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Mesmo se a nossa vida estiver totalmente manchada pelo pecado, Ele é capaz de fazer com que a nossa vida fique branquinha como a lã. E a palavra de Deus nos fala que Jesus, Ele joga nossos pecados nas profundezas do mar e Ele já não mais se lembra. Se hoje você tomar a decisão de ter uma vida totalmente ao lado de Jesus, você vai ter esse novo céu e essa nova terra. Você vai poder participar desse lugar maravilhoso que Deus está preparando para aqueles que têm uma vida ligada a Ele. E o interessante é que há um spoiler que Jesus não nos deixou. Há um spoiler que a palavra de Deus não nos dá. Que spoiler é esse? É o dia e a hora que Ele vai voltar. Por que Ele não falou o dia e a hora? Porque se Ele falasse o dia e a hora, talvez a gente ia viver uma vida de qualquer jeito, e quando chegasse perto daquele dia e daquela hora, a gente viesse se preparar. A gente viesse, então, ter uma vida ligada a Ele. É por isso que Ele não nos deixou o dia e a hora, para que todos os dias nós estivéssemos preparados para ter esse encontro com Ele nas nuvens do céu. Para que todos os dias pudéssemos viver uma vida intimamente ligada a Ele. Para que quando Ele voltar, e a Bíblia fala que Ele vai voltar como ladrão, quando a gente menos esperar,
a gente esteja preparado para fazer parte desse novo céu e dessa nova terra. Então, amigos, esse é o momento que nós temos de nos preparar. Esse é o momento que nós temos de ter uma vida totalmente ligada a Cristo. Esse é o momento que nós temos de buscá-lo. A palavra de Deus fala que nós devemos buscá-lo enquanto se pode achar, pois haverá um momento em que não teremos mais essa oportunidade. Quer você fazer parte desse novo céu e dessa nova terra? Spoiler, que Cristo irá voltar, e isso é irrevogável. Eu posso estar fazendo bem, posso estar fazendo mal, uma hora ou outra Cristo vai voltar. E a gente viu outro spoiler aqui, que é aqueles que tiveram uma vida ligada em Cristo Jesus. Esses que vão morar no novo céu e na nova terra. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você quer morar nesse novo céu e nessa nova terra? Se for esse o seu desejo, levante aí a sua mão onde quer que você esteja. Amém, louvado seja Deus. Então, amigo, não esqueça que para você fazer parte desse novo céu e dessa nova terra, é necessário algo especial, de você ter uma vida intimamente ligada a Cristo Jesus. E são muitas as promessas que Jesus também nos promete aqui nessa terra. Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que mesmo que a gente venha passar por momentos de crise que acontecerão antes da volta de Jesus, ele não vai nos abandonar. A Bíblia fala que Jesus, ele jamais abandona aqueles que o buscam, em Salmos capítulo 9, versículo 10. Por isso, amigos, vale a pena estar ao lado de Jesus, tanto aqui nessa terra, quanto também para ganharmos aquilo que ele nos promete, o novo céu e a nova terra. Por isso, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 fala que nós possamos ter uma vida intimamente ligada a Jesus, para que quando esses spoilers se cumprirem, a gente esteja preparado para ter um encontro com Cristo nos altos do céu. Eu quero convidar você que tomou essa decisão nesse momento, de fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos por esse momento especial de reflexão na tua palavra, te agradecemos porque o Senhor esteve presente entre nós, e te agradecemos porque tenho certeza que houve salvação nessa noite. E aqui tem pessoas que estão decididas de estarem ao teu lado e viver uma vida intimamente ligada ao Senhor. E eu te peço que essa decisão não venha a ser uma decisão momentânea, mas que possa ser uma decisão eterna na vida deles. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém.